Eu sou Erivaldo Filho, eu me surpreendo o quanto que a Bíblia fala sobre anjos. Eu sou professor da Escola Bíblica hoje. Eu sou Bruno César, já recebi mensagens divinas através de anjos e sou professor da Escola Bíblica hoje. O assunto anjos ainda é um assunto muito dividido nesse meio evangélico. Tem pessoas que criticam ferreamente a ideia e o ensino sobre anjos, e tem pessoas também que exageram tanto sobre esse ensino sobre anjos que tudo que vê na vida faz uma referência a anjos. Mas a verdade é que é um assunto bíblico e é um assunto que deve ser abordado, deve ser tratado, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, né, não, cara? Pois é, a Bíblia fala sobre anjos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Como você começou dizendo, é surpreendente o quanto a Bíblia fala de anjos, Fala muito. A classificação dos anjos, dos demônios também, que são anjos caídos. Sim. E hoje realmente, por conta de ensinos errados, as pessoas não sabem direito como acreditar. Tem gente até querendo trocar o seu próprio anjo como se fosse trocar de carro. É verdade. Com relação ao ensino sobre anjo no Antigo Testamento, eu vi pessoas que disseram, não, quando a Bíblia está falando ali, o anjo está se referindo a uma forma de Jesus pré-encarnada. Mas isso não é só verdade. Realmente é provável que algumas aparições, quando se diz o anjo do Senhor, sejam uma referência a Jesus. Mas há muitas aparições e intervenções de anjos ao longo de Sodoma e Gomorra, por exemplo, né, quando foram 2 anjos lá, e muitos outros, o anjo que apareceu a Agar, sabe? Enfim, que não é uma referência a uma forma pré-encarnada de Jesus, mas foram seres angelicais que chegaram ali para intervir. No Novo Testamento, cara, aí que a gente vê mesmo. Anjos que foram libertar Pedro e João da prisão, sabe? Enfim, muitas outras referências, que deu o anúncio do nascimento de Jesus, que também anunciou o nascimento de João Batista. Atos vai nos ensinar, como eu disse, Pedro e Paulo, ou Pedro, né, sendo liberto das prisões. Paulo também teve essa experiência. Sim. Cara, Apocalipse, Cheio de anjos. cheio de anjos. Há muitas aparições de anjos, cara, na Bíblia. É verdade. A palavra anjo significa mensageiro, não é isso? E são mensageiros de Deus. Os anjos foram criados por Deus também, eles não são sempiternos. Sim. Ou seja, eles foram criados como nós também fomos criados por Deus. Alguns anjos se rebelaram contra Deus, não aceitaram a sua autoridade, e hoje são os demônios, né? Na carta de Judas, tá aqui a referência embaixo, que Samuel vai colocar pra gente aí, diz que os anjos de Deus permaneceram guardando a sua posição diante de Deus. Então, durante algum tempo, a maioria dos teólogos acredita assim, que os anjos tiveram um livre-arbítrio durante algum tempo. E durante esse período, alguns se rebelaram e se tornaram demônios. Hoje em dia, nem os demônios podem se converter, nem os anjos de luz, os anjos do Senhor, podem mais se rebelar. Há uma condição permanente, né? Agora eles confirmaram sua posição diante de Deus. Vai ser mais ou menos como nós estamos nesse período de livre-arbítrio aqui na Terra, e um dia a gente não vai ter mais isso, quando a gente chegar no céu. Verdade. E aí o nosso estado eterno estará decretado. Isso. Bruno, a classificação angelical também é interessante na Bíblia, né? Uma espécie de hierarquia, e a Bíblia dá alguns nomes, no qual eu já vi algumas pessoas comentarem sobre isso, mas nunca vi uma explicação tão clara sobre isso. O fato é que a Bíblia dá alguns nomes e classifica, né, como querubins, serafins, né, arcanjos, mas é arcanjo, né, no singular, de um só arcanjo. E todos esses são seres celestiais, e a visão deles, por exemplo, se você pega a descrição de Isaías lá, 6 asas, Sim. sabe? É uma descrição fantástica. Sim. Mesmo. Eu penso que aquela visão de Isaías foi algo assim maravilhoso para ele, edificante para ele, cara. Todos os anjos são utilizados para cumprir os propósitos divinos, né? Muitas vezes até mesmo os demônios. Mas tem anjos que Deus utiliza com um propósito específico. Por exemplo, os querubins, lá no Éden, Deus colocou um querubim para guardar a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. Havia também uma espada de fogo que se revolvia, né, por todos os lados, empatando que o homem pudesse tocar naquela árvore. Esses serafins estão exaltando a Deus, eles estavam clamando, né, ou seja, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Há anjos que são mensageiros, e aí são tidos apenas como anjos, né? Como esses que você falou aí do nascimento do nosso Senhor Gabriel. Jesus Cristo. Gabriel, o mensageiro, né? E há o anjo do Senhor, né, filho?
que é tido como o anjo de Yahvé. É esse anjo do Senhor que o pessoal interpreta e parece que é correto mesmo. Parece ser correto. Que é uma pré-encarnação, é uma angelofania ou uma teofania. Porque ele recebe, se você percebe no Antigo Testamento, ele recebe atributos que só seriam dados a Deus, né? Sim, sim. No caso de Juízes, capítulo 13, quando o anjo anuncia aos pais de Sansão que ele deve ser nazireu, não deve cortar o cabelo, deve evitar bebida forte, bebida alcoólica, né? E tudo mais, porque ele foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo, para ser um juiz e tudo mais. Aí quando perguntam o nome dele, ele diz assim: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E aí naturalmente a gente lembra Isaías 9,6, né? Que o seu nome será maravilhoso conselheiro. É fato que anjos estão na Bíblia, é um ensino bíblico. Esse é um dos assuntos, inclusive, da teologia sistemática, sabe? A angelologia. Mas a pergunta é: e hoje? Qual a intervenção de anjos hoje? Antes de a gente entrar nisso aí, eu queria lembrar só mais uma coisa aqui, me permite, fazer uma digressão aqui. Lembre. A Bíblia fala de uma passagem sobre a criação em Jó, capítulo 38, versículos 1 a 7, quando Deus estava criando todas as coisas. A Bíblia não fala exatamente sobre a criação dos anjos, mas é claro que eles foram criados, tá? Não diz quando isso aconteceu. Dá a entender, até por essa mesma passagem de Jó, que Deus criou primeiro os anjos, depois ele veio criando aqui a terra. Jó 38 também vai nos dizer que eles estavam presentes. É, né? Jó 38. Jó 38. Eles estavam presentes na criação. Isso. Segue aí. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando. Então Deus, quando estava criando todas as coisas, estava ouvindo música que os anjos estavam fazendo, produzindo aquela música, para que Deus trabalhasse criando todas as coisas. Haja luz, haja sol, haja lua, haja nós. E haja o canal Escola Bíblica hoje, daqui a não sei quantos anos. Quando Jesus nasceu, apareceu um exército de anjos celestiais e eles cantavam ali. Sim. E eu fico pensando, aquela cena deve ter sido fantástica. Sim. Eles viram os anjos cantando, né, e cantando em adoração a Deus pelo nascimento de Jesus. Né? Exatamente. Podemos agora pensar a intervenção dos anjos hoje? Agora sim, show. Continue, professor. Hebreus capítulo 1, versículo 14 vai nos dizer que eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso. Então o fato de que eles são enviados por Deus, né? O próprio nome, tanto no Antigo como no Novo Testamento vai dizer isso, eles são enviados por Deus e para ministrar a ideia de servir aqueles, os servos de Deus. Isso tem acontecido ao longo da história e nós acreditamos, temos entendido assim nas nossas conversas, que até hoje pode-se existir sim intervenção de anjos, sabe, para abençoar e para servir aos servos de Deus. Porém, é fato que tem muita gente, e principalmente no Brasil, né, no mundo de forma geral, com tanto misticismo, que pode acontecer como João foi tentado a fazer e se prostrou diante de um anjo lá em Apocalipse, e o anjo o repreendeu ali, e pode acontecer também que por conta disso pessoas vão idolatrar, né, e vão fazer reverência aos anjos, e esse não é o papel dos anjos, nem o papel dos servos de Deus, fazer reverência a ninguém, a não ser a Deus. É verdade. Outra questão é que nós podemos até já ter visto anjos, eu acredito assim, filho, eu não sei, a gente não combinou isso aí. Não. Mas eu acredito que a gente pode ter visto o anjo em formato humano. Uma irmã em Cristo, vou preservar o seu nome, antes dela ser cristã, ela ia tentar o suicídio, e um homem apareceu para ela, no formato de um senhor, sessentão, negro, e conversou com ela, ela desistiu. Ele indicou que ela fosse a tal igreja, era uma igreja, por coincidência, a Assembleia de Deus, no bairro onde ela morava, não sei se ela ainda mora lá, no bairro do Cristo, aqui de João Pessoa. Quando ela chegou lá, que descreveu o homem que apareceu para ela, aí uma moça da igreja mostrou uma foto. É esse homem aqui? É esse mesmo, falei com ele essa semana. A menina da igreja lá que a recebeu disse o seguinte: esse homem era o meu pai, ele era o pastor aqui dessa igreja, ele já morreu faz 2 anos. Eu não tenho dúvidas de que quem ela viu foi um anjo materializado, um anjo
em forma humana, como o texto de Hebreus 13 diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. O texto ali é literal. Certo. Alguns, sem saber, talvez já tenham conversado com anjos. Particularmente, eu acredito nisso. Eu acredito. Não, acredito, Bruno. Mesmo que algumas pessoas possam se questionar né, esse fato, foi o pai nessa experiência aí, mas o fato que eu acredito nessa intervenção de anjos, Sim. eu acredito que sim, que eles estão presentes e que estão ali a serviço de Deus, Sim. para servir e para nos abençoar também. Pois é, eu entendo que os anjos são seres muito maravilhosos, muito preciosos, que Deus criou para abençoar os seus filhos. E lá na igreja de Colossos já havia o chamado culto aos anjos, e havia um problema ali. Outra questão dos tempos bíblicos em relação aos anjos é do grupo chamado de saduceus. Certo. Eles eram uma espécie de cessacionista dos tempos bíblicos. Eles acreditavam apenas no Pentateuco, e embora o Pentateuco, sobretudo o livro de Gênesis, traga muitas passagens sobre anjos, eles não acreditavam que os anjos pudessem mais se manifestar na sua época. E isso fica claro no livro de Atos, quando Paulo está num atrito lá na sinagoga, ele até é espancado, né? Ele divide o grupo dos fariseus com o grupo dos fariseus, falando a respeito da ressurreição, e o texto de Atos diz que os saduceus não acreditavam nem em espírito, nem em anjos, nem na ressurreição, né? Então parece que alguns irmãos hoje em dia são assim também. Não acredito, os anjos que estavam lá na Bíblia, mas não acredito que anjos podem vir hoje em dia. Como se a gente não precisasse mais da intervenção divina aqui e acolá. Lembrando que é Deus quem faz tudo. Sim, a glória é sempre para Ele. Sempre para Ele. Pois é, querido aluno da Escola Bíblica hoje, o assunto sobre anjos é muito extenso e tem bem mais coisas que nós podemos conversar, mas isso aqui é algo que você pode discutir na sua sala de escola bíblica, no grupo de estudo, e nós temos incentivado você para que possa fazer isso e dar continuidade aos estudos que estamos apresentando aqui, tá bom? Deus abençoe. Nós queremos agradecer por todos que já têm assistido aos nossos vídeos, que têm curtido, compartilhado, entrado em contato. Queremos pedir que você continue fazendo isso e também incentive outros a fazer o mesmo. Envie sugestões de aulas, de programas para nós, para que possamos gravar de maneira a abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe, curte aí, compartilha, divulga geral a palavra de Deus. Amém, até mais.